Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso curso de cálculo. A gente está no capítulo de derivadas. Hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre reta tangente. Na verdade, a gente já comentou basicamente tudo que precisava comentar sobre reta tangente um dos primeiros vídeos sobre derivadas, certo? Que a gente estava motivando esse estudo de derivadas, certo? A gente tentou motivar a derivada porque ela aparecia naturalmente como o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função em algum ponto, certo? Mas só relembrando aqui o que era, você tinha aqui uma função, vamos supor, dos reais, aí você tem um gráfico dela aqui, ó, traçada em rosa, certo? Aí você pega o ponto do gráfico, x0 e y0, certo? Esqueci de dizer então que o y0 é o f de x0, né? Certo? É um ponto do gráfico, certo? E aí você tem a reta tangente, a reta que passa tangenciando o gráfico da função e toca o gráfico nesse ponto, certo? Obviamente essa reta pode tocar o gráfico da função em outros pontos, mas não interessa, certo? Ela passa tangenciando o gráfico nesse ponto, x0 e y0, certo? E o que a gente deseja saber é qual é a equação dessa reta, certo? A gente lembra lá da geometria analítica, que a equação da reta é o seguinte, ó. Você pega um ponto y, y0, x, pega dois pontos, x0, y0 e xy, ponto genérico da reta. Esse quociente aqui tem que ser o m, que é o coeficiente angular. Coeficiente angular. Certo? Mas no caso em que o gráfico passa tangenciando aqui, a reta passa tangenciando o gráfico no ponto x0 e y0, a gente sabe precisamente quem é esse coeficiente angular, é a derivada, certo? No ponto x0, certo? Então, no nosso caso aqui, ó, deixa eu repetir, a gente vai ter que y menos y0 sobre x menos x0 vai ser a derivada do ponto x0. Foi isso que a gente comentou lá naquele segundo vídeo de derivada, que esse coeficiente angular vai ter que ser dado pela derivada, certo? Então daqui a gente já tira a equação da reta, né? Porque a gente sabe quem é o ponto x0 e o y0, porque são pontos dados no problema, certo? E a derivada também a gente vai saber calcular. Tudo isso em teoria, né? Então a equação da reta é o seguinte, ó, é y igual y0 mais f menos x0, x menos x0, certo? Ou, como eu sei que o y0 é o f de x0, então f de x0 mais f de x0, x menos x0, certo? Então, essa daqui é a nossa equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Escrever por completo. A ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Certo? Essa é a equação da reta, certo? Bem simples, também é fácil de deduzir, certo? Então, nesse vídeo aqui a gente vai calcular alguns exemplos de como a gente faz isso, certo? Então, vamos ao aparato aqui, mas vou deixar a fórmula, devia ter botado essa fórmula um pouco mais embaixo, né? Vamos apagar tudo aqui essa forma, certo? Então, exemplos. O exemplo mais simples que tem é se você pegar uma função φ, mas é tão simples que a gente não vai fazer. Vamos pegar uma função quadrada, tá? Vamos escrever esse problema de uma maneira melhor, certo? Escrever assim de maneira. Determine a equação da reta. A equação da reta tangente ao gráfico. Vamos pegar na noção cúbica. X ao cubo mais x no ponto. Que ponto? Vamos escolher um ponto aqui. 1, f de 1, que é 2, né? Tá? Bom, a primeira coisa que você tem que verificar é de fato isso, né? Se o ponto que está te dando é de fato o ponto do gráfico, né? Certo? 1, 2 está no gráfico, né? Porque precisamente o 2 é o f de 1,
Se o 2 não fosse o f de 1, o ponto 1, 2 não estaria no gráfico, né? Então não faria nesse sentido fazer esse tipo de pergunta, certo? Então é importante verificar esse tipo de coisa antes, certo? Para você não uma pegadinha ou se a caixinha estiver mal elaborada, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente já nos é dado o ponto, a gente só precisa então saber quem é a derivada desse ponto. A derivada desse ponto. O que a gente vai precisar da derivada na fórmula, certo? Então, é o seguinte, a gente só precisa calcular então a derivada da f no ponto 1. Quem é esse valor? Certo? Bom, vamos calcular a derivada da f em um ponto qualquer, certo? Usando regras de derivação que a gente já viu, certo? Então, a derivada da f em qualquer ponto, então f é um polinômio, correto? Então, o que vai acontecer? Esse x ao cubo, derivada de x ao cubo é tx quadrado, né? Porque lembra como é que é a regra. O expoente cai multiplicando e diminui 1 no expoente, né? Então, esse 3 vai cair multiplicando e vai diminuir 1, vai ficar 2. Então, vai ficar 3x quadrado. Certo? Mas, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada desse x. Só que a derivada de x também a gente já sabe calcular. É só o x, né? Então é isso. Tá ok? E aí, como é que faz? Só faz substituir. F de 1 é 3 no quadrado mais 1 que é 2. Né? Então, a gente sabemos o ponto, sabemos a derivada, que é o coseno singular, é só substituir na fórmula agora, certo? Vamos ver aqui, ó. Substituindo vai ficar y igual a f de x, que é 2, né? Mais a derivada, que também é 2, que multiplica x menos o x0, que é 1, né? Certo? Ó, esse aqui é o x0, esse aqui é o y0, que é o f de x0. Certo? Então aqui é só dar uma juntadinha aqui, y é igual a 2 mais 2x menos 2, certo? Então y é igual a 2x. Tá ok? Tá, então outro exemplo, a gente está com uma função que é o seno da exponencial, certo? É uma função composta, temos aqui uma composição de funções, e a gente vai querer calcular a reta tangente, a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto em que a abscissa é o logaritmo do π, certo? Então, primeiro, quem é o f do x0, né? Que ele quer saber a ordenada do ponto, né? Isso aqui vai ser seno do e elevado ao n do π, certo? O e elevado ao n de qualquer coisa é essa coisa, né? Que as funções são inversas uma da outra, né? Então, você vai dar só seno de π, certo? E seno de π é menos 1, certo? Lembre lá o círculo isométrico, certo? O π, ó, tá bem aqui. O π está bem aqui, nesse ponto. Certo? Então, o seno é a projeção... Na verdade, eu falei errado. O seno de π é 0. Certo? O cosseno de π aqui é menos 1, né? Que eu pensei o contrário, que é a projeção nesse eixo. Ele está projetando nesse eixo, que é 0. Certo? Enfim. Então, você está no ponto x0. Vou fazer o outro aqui. Você está no ponto x0. F de x0 que é o que? É π0, né? Então já sabe que é um ponto. Só precisamos calcular agora quem é o coeficiente angular, que é exatamente a derivada, certo? Então, a gente vai ter que calcular quem é a derivada da f, um ponto genérico qualquer, certo? Que então a gente vai aplicar a regra da cadeia, porque você tem a f é uma composição de funções, certo? É um seno composto aqui com exponencial, certo? Então, como é que é? Vai ser a derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro, né? Certo? Relembra aqui a regra da cadeia, rapidamente. Derivada do f, bola g do x, é a derivada da f aplicada no g de x, vezes a derivada do g de x. Certo? Então vai ficar assim, quem é a derivada do seno? A gente já sabe, é o cosseno. Então é cosseno do que está dentro, né? Aqui, que é a exponencial, cosseno da exponencial, vezes a derivada do que está dentro. A derivada exponencial é ela mesma, né?
Então, é exatamente isso aqui. Cosseno da exponencial vezes a exponencial. Essa é a derivada. A gente precisa calcular essa derivada no ponto Ln de π. Aqui, perdão, aqui é Ln de π, né? Estou só me enrolando aqui nos exemplos. Sabe? É esse ponto. Isso vai dar quanto? Vai dar cosseno de E elevado a Ln de π vezes E elevado a Ln de π. Ok? Então, E elevado a Ln de π é π, né? Então vai ficar aqui, ó. Cosseno de π vezes π. Agora sim, é isso que eu estava falando, né? O cosseno do π é menos 1, né? Você está aqui com π, uma meia volta. Aí você projeta nesse eixo dos cossenos é menos 1, certo? Então aqui ó, vai ficar só menos π, certo? Tá meio bagunçado aqui já, né? Mas a gente vai separar isso aqui. Pronto. Agora só aplicar essa fórmula aqui, né? Y igual ao f de x0, certo? F de 0 é 0, a gente calculou aqui, certo? É 0 mais a derivada, menos π, vezes x menos x0, só que x0 é o Ln do π, certo? Então, o que dá só quanto? Isso aqui dá y igual a menos πx menos mais π Ln de π. Não ficou uma equação tão bonitinha quanto a outra, mas é a equação que a gente estava procurando, certo? Então, basicamente é isso, não tem segredo você calcular retangentes ao gráfico só de funções deriváveis, certo? A dificuldade maior provavelmente vai ser em calcular a derivada, certo? Eu botei exemplos bem simples, mas podem surgir exemplos mais complicados. Calcular a derivada não é difícil, é apenas trabalhoso, certo? É ao contrário de integral. Integral, às vezes, a função pode ser muito simples e a integral dela ser realmente quase impossível de calcular, certo? Derivada não, por mais complicado que seja a sua função, se você tiver um pouquinho de paciência e fizer os cálculos com cuidado, você consegue calcular a derivada dela, certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.